E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa primeira aula do curso de toxicologia. E nessa videoaula eu quero conversar com vocês aqui acerca do que é a toxicologia, tentar trazer um contexto geral aí para não ficar tão distante da realidade de vocês a toxicologia. Firmeza? Então vamos lá? Pessoal, bem, de antemão eu vou apresentar para vocês logo de cara, assim, sem muitas delongas, sem muita enrolação, quais são as duas referências bibliográficas que eu vou utilizar ao longo das videoaulas e que eu fortemente recomendaria que vocês também utilizassem para aprimorar o conhecimento. A primeira é o Fundamentos de Toxicologia, do OGA. Corriqueiramente, velho, isso aqui é o que é mais exigido aí nos concursos públicos, tá? E também esse daqui, né, o The Basic Sciences of Poison, que também é um livro de toxicologia sensacional, muito bom, tá? Esse aqui do Seizin Oga, ele é mais sucinto, direto, então eu recomendaria fortemente que vocês utilizassem. Firme? Então, as literaturas adotadas serão essas. E aí, conforme a gente for avançando no curso, eventualmente eu posso colocar aí algumas referências adicionais, alguns artigos, para vocês estarem tomando conhecimento, tá? Mas como livro base, eu recomendo esses dois. E, obviamente, aí o PubMed, o Google para estar aprimorando aí os conceitos. Firmezinha? Então vamos lá. Aí você vai falar, firmeza, Wesley, você falou dos livros, já deu um spoiler da onde que a gente vai estudar, mas o que é a toxicologia, né? E aí eu gosto muito dessa definição porque ela é bastante sucinta, mas nos traz uma série de vários elementos, de vários conceitos que ao longo do curso de toxicologia a gente vai discutindo. O primeiro é, a toxicologia ela pode ser encarada como uma ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes das interações de substâncias químicas com organismos vivos. Aí você vai falar, tá, mano, você colocou umas letrinhas coloridas aí, provavelmente isso aí tem alguma importância pra gente entender. Isso. Qual que é a ideia da toxicologia? A ideia central é que a partir da exposição a um determinado elemento, que a gente sabe que é uma substância química, há a geração de um efeito nocivo, ou seja, um efeito que vai ser potencialmente perigoso para um organismo. Além disso, um outro detalhe muito pertinente a ser destacado é que essas substâncias químicas que nós veremos ao longo do curso, que vai estar atrelado com aspectos tóxicos cinéticos, perdão, já ia falar fármaco, efeitos toxicodinâmicos, aspectos sociais, aspectos ambientais e etc., correlacionam-se e interagem entre si, tá? E por sua vez, essas substâncias químicas elas podem interagir com os organismos vivos. Percebam que a toxicologia é pertinente a gente destacar que não é somente os efeitos das substâncias tóxicas nos organismos humanos, tá? A gente pode observar isso aqui em plantas, podemos observar os efeitos dessas substâncias químicas em outros animais sem ser o ser humano, os efeitos dessas substâncias químicas sobre o meio ambiente. Então a toxicologia ela é muito mais ampla, porque ela vai envolver uma dimensão muito mais aprimorada de como que essas substâncias químicas interagem de forma nociva aos mais diversos organismos vivos. Beleza? E aí você deve estar se perguntando, firmeza, mano, você definiu que a toxicologia é uma área de conhecimento que vai estudar esses efeitos nocivos para a saúde ambiental, animal e etc. Mas como que a gente pode utilizar, ou melhor, como que nós conseguimos observar esses conceitos ao longo do nosso curso, né? E como que a gente vai estar inserido nesse rolê? E aí eu já vou mostrar para vocês um rolê que aconteceu lá em 2020, tá? Não sei se vocês se lembram, teve um caso aí da Bakken, que teve uma série de lotes aí
contaminados, né? E o que acontece? Esses lotes eles apresentavam o etileno glicol ou etileno glicol, perdão, nos seus rótulos aí de cerveja. E tanto o etileno glicol quanto o dietileno glicol são potencialmente tóxicos para os organismos e estavam causando aí vários casos de intoxicação, né? E aí, para vocês terem noção, teve cerca de 10 mortes por intoxicação pós ingesta da cerveja da Bakken. E percebam que isso está muito atrelado com a presença daquelas duas substâncias químicas que eu falei anteriormente. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: como que foi de fato o BO aí atrelado com a intoxicação por essa cerveja? Quando a gente fala de metabolismo de álcool, e isso acontece aqui por uma série de várias enzimas que estão localizadas lá no fígado, né? Dentre as quais eu destaco aqui a álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase, a gente consegue, mediante essas enzimas, catalisar o álcool em uma substância que consegue ser eliminada e acaba sendo menos tóxica ao organismo, né? Então, como que se dá esse processo? Você tem aqui o álcool, né? E o álcool, sob a ação da álcool desidrogenase, que é NAD dependente, forma aqui um aldeído. E essa substância, aldeído, né, sob a ação da aldeído desidrogenase, que também é NAD dependente, acaba formando aqui um composto que vai ser eliminado aí pela urina e é menos tóxico ao organismo, né? Percebam que eu utilizei aqui o CASRE, né, o The Basic Sciences of Poison, e basicamente esse é o metabolismo do álcool, que futuramente, quando a gente for comentar aí acerca da toxicologia social, a gente retoma aí a metabolização do álcool. Mas o que acontece? Como eu falei para vocês, o que a gente tinha lá nos lotes de cerveja da Bakken não era álcool, né? Nós tínhamos aqui o dietileno glicol. E o dietileno glicol, ele também perpassa pela mesma via de metabolização, então utiliza-se aqui da álcool desidrogenase, da aldeído desidrogenase, né? Percebam que é a mesma via metabólica, de certo modo, então utiliza o mesmo aparato enzimático, também NAD dependente, mas o metabólito formado é esse daqui, né? Que nada mais é do que o ácido D2-hidroxietiltoxiacético. E esse metabólito, oriundo da catálise do dietileno glicol pela álcool desidrogenase e pela aldeído desidrogenase, é um dos principais contribuintes que acarretaram os efeitos renais e neurológicos nos pacientes que foram intoxicados aí pela ingesta da cerveja. E aí, como que a gente conseguiria reverter o quadro, né, da intoxicação pelo dietileno glicol nesses lotes de cervejas? Por incrível que pareça, a forma da gente conseguir remediar era justamente fazendo ingesta de etanol. Só que, por incrível que pareça, tinha tanto etanol quanto o dietileno glicol. Por isso que os efeitos não foram tão drásticos, porque havia aí uma mistura de etanol e do dietileno glicol nos lotes. Então, isso acabou atenuando os efeitos. Claro que houve ainda aí uma intoxicação, né, pelo dietileno glicol. E isso aqui é bastante interessante da gente destacar, né, porque se eventualmente não tivesse etanol, os efeitos poderiam ter sido muito mais drásticos na população humana que estava aí exposta a esse lote contaminado, beleza? E aí, você deve estar se perguntando, beleza, mas como que a gente pode pegar agora, porque infelizmente foi um acidente que aconteceu, né? Mas a toxicologia, ela também pode partir aqui de um conhecimento intuitivo, e esse conhecimento intuitivo, por exemplo,
ele pode estar muito diretamente atrelado com várias decisões corriqueiras que a gente utiliza no dia a dia. Um exemplo que eu dou para vocês é o cafezinho. Então, por exemplo, durante o período de pandemia, ou até mesmo vocês que estão aí estudando essa videoaula, vendo outro material, toma o café por quê? Café, pó de guaraná e etc. para ficar acordado. Porque você observa esse efeito causado aí pela cafeína para se manter aí ativo e conseguir dar conta do rolê, né? Ou até mesmo quando você vai lá ver o crush, a crush, os amigos e, tcharam, vai para um bar e começa a encher o caneco, né? O fenômeno de embriaguez em decorrência da ingesta de álcool é um efeito que você já tem a consciência que é oriundo aí da ingesta de cerveja, de vinho, de álcool, do que for. Então é um efeito que você tem um conhecimento intuitivo e você toma por si só a decisão de beber. Firmeza? E aí eu tenho uma coisa muito interessante para trazer para vocês. Beleza. Olhando aqui o nosso próprio ambiente caseiro, na sua casa aí, né? Onde que a gente pode encontrar esses agentes químicos de maneira cotidiana? E aí, olha que coisa interessante. Esse infográfico aqui nos traz uma série de vários dados interessantes, ó. O bisfenol, onde que você pode encontrar retardantes de chamas, dioxina, os pesticidas organofosforados, LED, os fenilalatos e por aí vai. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nós iremos viver corriqueiramente aí com vários elementos que podem ser potencialmente tóxicos. Só que a ideia central da toxicologia é que nós consigamos, mediante o conhecimento do que é toxicocinética, toxicodinâmica, os aspectos de como que isso interage com o meio ambiente, com os outros organismos, remediar os efeitos tóxicos e que nós consigamos conviver, porque percebam, isso daqui vai ser utilizado, né, corriqueiramente, então é pertinente a gente trazer essa discussão da toxicologia para o nosso contexto e não somente para dentro da academia. Firmeza? Posto isto, o que eu vou recomendar para vocês ao término dessa videoaula? Primeiro, eu queria que vocês pudessem aí pegar o caderno de vocês e conceituassem com as suas próprias palavras o que é a toxicologia, mas coloquem os elementos chaves, o que é uma substância química, o que é um efeito tóxico, o que é um organismo vivo, o que é um ambiente, o que é uma interação, beleza? O que é um efeito nocivo. Tentem correlacionar esses conceitos, porque aí vai fazer muito mais sentido para vocês ao longo do curso, como que a gente vai conectando e entrelaçando esses conceitos, beleza? Além disso, escrevam também para si só aí qual que é a importância de você conhecer toxicologia, como que você pode utilizar isso aí numa prática clínica e aplicada, caso você seja profissional da área da saúde ou de ciências da vida, e como que a gente pode utilizar isso aí para os conceitos além da academia, além da prática clínica. Como que a gente consegue utilizar isso aí no dia a dia. Firmeza? Por fim, muito obrigado, bons estudos, até a nossa próxima videoaula. Se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe sugestões, opiniões, também alguma coisa que você não entendeu, não gostou, recomende aqui, professor, pode explicar isso com mais detalhe que a gente tenta sempre aprimorar. Firmeza? Muito obrigado, um super beijo e até a próxima. Fui!